como que a gente mede a massa dos átomos e das moléculas? Como é que a gente vai fazer para isso? Então, primeiro a gente precisa estabelecer uma coisa chamada unidade de massa atômica. A sigla pode ser UMA. Então, essa sigla está dizendo respeito à unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, ela está relacionada ao carbono 12. O carbono 12 foi estabelecido como padrão de massa atômica. Então, é ele que nós vamos utilizar. Essa massa do carbono 12 foi dividida entre 12 partes. A cada uma dessas partes, nós damos o nome de unidade de massa atômica. Então, é 1/12 da massa do carbono 12. Esse é o padrão. Então, toda vez que for unidade de massa atômica, 1, ou só 1U, que é a unidade de massa atômica. Então, a massa atômica é o número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Então, se a gente tomar como exemplo o hélio, o átomo de hélio, quantas vezes ou quantas unidades de massa atômica o hélio, um átomo de hélio, pesa? Então, se a gente fosse lá, comparando aqui nessa balança de pratos, quantas vezes a unidade eu conseguiria colocar? Então, eu consigo 4 unidades. Então, significa que a massa do hélio é 4 unidades de massa atômica. O primeiro exercício para a gente começar, então, a pensar e exercitar esse conhecimento. A massa de 3 átomos do carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um elemento X que eu não sei a massa. Qual é a massa, então, desse elemento X? Então, o que eu tenho aqui de informação no exercício? Que a massa do 3 vezes a massa do átomo do carbono é igual a 2 vezes a massa do átomo do elemento X. Então, se eu tenho lá 3C, 3 carbonos e 2X, a massa é igual, a balança é equivalente. Então, 2 vezes a massa do elemento X é igual a 3 vezes a massa do carbono. 2 vezes a massa do elemento X é 3 vezes 12. Por quê? Lembra lá, isótopo. O que é um isótopo? É um composto que tem o mesmo número atômico. Massas diferentes. Nesse caso, a massa é 12. Então, 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 36 dividido por 12, que são 2 elementos X. Então, a massa do elemento X vai ser 18. Ok? Muito bem. Mas, quando a gente olha lá na tabela periódica, nós vemos os números inteiros. Então, a massa é 12, ponto. A massa é 24, ponto. Não. Se a gente reparar e olhar lá na massa da tabela periódica, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que é sempre um número com vírgula. Por quê? Por causa justamente dos isótopos. Isótopo, só para a gente relembrar, isótopo é o composto que tem o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons é igual, só que a massa atômica é diferente. Então, eu tenho o mesmo número de prótons com massas diferentes. Então, significa aqui que eu tenho o quê? 2 átomos de cloro. O número atômico é igual, 17, só que daí o número de massa é diferente. Um eu tenho 35, no outro átomo eu tenho a massa de 37. Como é que eu vou determinar, então, a massa de um elemento químico? Pensando, então, que sempre eu vou ter a massa deles, a média da massa. Então, justamente, a massa de um elemento químico é a média da massa, média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. E aí, aqui eu tenho que levar em conta a porcentagem que esse elemento químico, que esse átomo, aparece na natureza. Então, eu vou precisar calcular a média ponderada para determinar a massa que eu encontro lá na tabela periódica. Então, nesse caso do cloro, eu tenho 2 isótopos, 35 e 37. A abundância na natureza do isótopo de cloro 35 é de 75%. A abundância na natureza do isótopo de massa 37 é 25%. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a média.
A massa, então, do elemento químico cloro vai ser 35 vezes 75, que é o primeiro isótopo, mais 37 vezes 25, que é o segundo isótopo. Tudo isso dividido por 100. Por quê? Porque 100% é a soma da abundância na natureza total dos átomos de cloro. 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100, eu chego em 3.550 dividido por 100, então a média da massa atômica do cloro é 35,5. É esse número aqui que eu vou encontrar lá na tabela periódica quando eu for resolver os exercícios. Então, é a média ponderada de todos os isótopos daquele mesmo elemento químico. Outro exercício, então, para a gente já ir pensando em como fazer. O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos, dos quais 98,9% são de carbono 12, 1,10% são do carbono 13. Então, primeiro, explique o significado dessas representações. Esse 12 e esse 13 aqui em cima, então, são relativos às massas dos isótopos do carbono na natureza. Então, mesmo número de prótons, são isótopos, só que com massas diferentes. E aí, com esses dados, como é que eu vou descobrir a massa atômica do carbono? Então, a média ponderada de todos os isótopos presentes na natureza. Então, eu tenho a massa 12 vezes 98,9 e a massa 13 vezes 1,1, que é a abundância do carbono 13 na natureza. Sempre lembra lá que é dividido por 100. Então, eu vou chegar no resultado de 12,001 dividido por 100, então a massa é de 12,011 unidades de massa. Então, essa é a média ponderada das massas atômicas do átomo de carbono. Um terceiro exercício, um segundo exercício dessa parte. O elemento X tem massa atômica igual a 35,5. Ele é constituído de dois isótopos. O primeiro isótopo tem massa 35,8, o segundo isótopo tem massa de 35,4. Então, qual é a porcentagem do isótopo do X1? Então, esse exercício já é um pouco diferente. No exercício passado que eu tinha a massa e as porcentagens de cada um dos isótopos e queria calcular a média ponderada. Nesse caso, eu já sei a massa, 35,5. E eu quero descobrir as porcentagens de cada um desses isótopos. Eu vou começar montando da mesma forma. Então, eu tenho lá que a massa é X, e eu poderia chamar esse daqui também de Y. Então, a massa, a porcentagem do átomo de 35,8 é X, a porcentagem do 35,4 é Y. O que eu sei desses dois? Que a soma dos dois é 100%. Como eu não vou conseguir resolver uma equação com duas incógnitas, já que eu teria X e Y, eu vou separar. Eu vou isolar o Y e ficar só com o X como incógnita nas duas equações. Então, por isso, 100 menos X, que seria Y é igual a 100 menos X, para eu poder isolar, já que a soma dos dois é 100, certo? Então, a soma dos dois sendo 100, eu consigo isolar só o X para poder calcular. Fiz isso. 35,8 vezes X, 35,4 vezes 100 menos X. Resolvo, já considerando o resultado, que é 35,5. Então, no final, eu vou chegar que a quantidade, o valor do X, é de exatamente 25%. Então, significa que aqui o X equivale a 25%. Então, o primeiro isótopo, que é o X1, é 25%. Se no segundo eu tenho 100 menos X, então 100 menos 25, a abundância do segundo exemplo, do segundo isótopo, é de 75%. Ok?